Fala pessoal, que é o professor Rafael e eu vou fazer dois tipos de vídeo no meu canal. Um tipo que eu dou minha opinião sobre o que eu quero, isso se chama Etnologia de Boteco, aí eu fico incomodado com as coisas, aí eu vou lá e falo. E o outro vídeo é dicas de produção científica, carreira acadêmica, como começar a pesquisar e etc, etc. E aí hoje eu quero falar sobre uma coisa que se chama problema de pesquisa. E aí eu vou falar aqui de forma mais livre. E eu espero que você que está assistindo aí entenda que pode ser que eu faça um vídeo sobre a BNT, mas não é o caso aqui, tá? Eu vou falar mais ou menos como eu penso, como eu entendo as coisas. A primeira coisa que a gente tem que ter numa pesquisa é o nosso problema. Então o nosso vídeo hoje ele é sobre problema de pesquisa, ou pergunta de pesquisa, ou problematização. Você vai encontrar isso escrito de várias formas, nos TCCs da vida, nos editais, nas seleções, enfim. O problema de pesquisa é aquilo que nós vamos buscar entender, resolver, analisar durante o nosso projeto. E aí eu vejo muitas pessoas vêm para minha consultoria, no final vou falar da minha consultoria, vem para minha consultoria ou vem para ser meu orientando no PIBIC, mestrado e futuramente no doutorado, e aí chega com o tema. E a gente pensa que o tema ele é a primeira coisa. Na verdade o tema, estranhamente, ele é a segunda coisa ou a coisa que vem junto com o problema. Então quando eu penso assim, eu quero pesquisar com o quê? Sei lá, eu quero pesquisar com desenvolvimento infantil. Legal, esse é o seu tema. Mas se você ficar girando em torno do seu tema, o meu tema é desenvolvimento infantil, você vai ter uma problemática que é apenas o tema, ele não te garante você pensar de forma objetiva o seu método, o seu objetivo e a sua justificativa no caso de um projeto, tá? A problematização é aquilo que eu quero analisar. Então, vou dar um exemplo aqui, mais uma vez, no que eu estou utilizando. Desenvolvimento infantil. O que eu quero estudar? Qual é a questão? Qual é o problema? Qual é a pergunta que faz com que eu tenha interesse nesse tema? Então, qual é o impacto das telas? Isso é uma coisa que está todo mundo debatendo aí, no desenvolvimento infantil. Qual é o impacto de um laudo feito de forma errada no desenvolvimento infantil, né? A criança vai com um profissional apenas, nós sabemos que essa questão de laudo é multiprofissional, vai com um profissional apenas e ali em meia hora recebe um laudo X. Então qual é o impacto disso, né? Se é verdadeiro ou não, qual é o impacto disso? Então, tema, desenvolvimento infantil, problemática é o quê? Qual é o impacto? Qual é a questão? O que te deixa com a pulga atrás da orelha? Então, antes de eu pensar, o meu tema é este, eu quero fazer metodologia X, aí as pessoas chegam, eu quero fazer uma entrevista, uma pesquisa documental. Tá, mas você vai entrevistar com qual objetivo? Então, eu acredito que pensar o problema, mais ou menos ao mesmo tempo com o tema, uma discussão dialética, é o passo zero de pensar um projeto de pesquisa. Né? Então, muitas vezes a pessoa chega, professor, eu quero trabalhar com este tema, e fazer essa metodologia no local X. Eu falei, calma, vamos dar um passo atrás, né? Então, isso nos previne de algumas coisas. A primeira coisa é a gente chegar com o enviesamento da resposta. Isso é muito perigoso. Vou dar um exemplo. Eu sou, sei lá, enfermeiro, trabalho no hospital X e lá eu vejo muita contaminação cruzada por falta de treinamento entre os membros da equipe. E aí eu quero fazer uma pesquisa para comprovar que a contaminação cruzada é falta de treinamento. Tudo bem, qualquer pessoa que viva isso, ela vai entender isso, né? Vai ter alguma percepção sobre essa questão e talvez os colegas da academia, os professores, orientadores, a banca, concorde com você. Se está todo mundo concordando com você, se você tem já os resultados, para que fazer uma pesquisa? Então, o que eu quero dizer para você é que quando eu tenho uma problemática bem desenvolvida, uma pergunta bem desenvolvida, isso impede que eu tenha um enviesamento. O que é esse enviesamento? Eu tenho uma resposta, eu tenho uma conclusão da pesquisa antes de começá-la, né? Então, pegando o mesmo exemplo de contaminação cruzada, se eu já sei que contaminação cruzada é falta de treinamento,
Isso aqui é hipotético, tá? Se eu sei que contaminação cruzada é falta de treinamento, qual coisa, qual questão, qual problema neste contexto que eu posso fazer uma pesquisa, né? Eu posso identificar como foi a formação, né? Você ninguém sabe como foi a formação, aonde está o déficit de formação. Aí é uma pergunta interessante. Por quê? Além de eu ter uma coisa nova, eu busco responder a uma problemática e tentar resolvê-la, né? Pelo menos propor uma solução. Aonde está a falha? Como que isso pode ser resolvido? Quais são os procedimentos que já foram utilizados para a resolução disso? Como que a equipe reage a um eventual falecimento por contaminação ali de micro-organismos entre pacientes, tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer nesse vídeo é que antes de eu ter um tema, antes de eu definir uma metodologia, antes de eu definir um objeto, ou até mesmo uma justificativa, eu tenho que pensar qual é o problema. Porque eu vou citar aqui um Humberto Eco, onde ele fala qual a importância da pergunta. Uma boa pergunta, ela é mais importante, às vezes, do que uma boa resposta, né? Eu lembro de estar numa banca de avaliação de um evento, de um colega, ele era da saúde, ele chegou à conclusão que o fármaco que ele estava utilizando não ia dar conta daquele micro-organismo ali, né, para acabar com aquele vetor daquela doença específica X. Eu não vou dar dados por questão de ética mesmo em pesquisa, né, que é o resultado do colega. E aí ele falou isso com felicidade. Por quê? Ele tinha uma boa pergunta. A boa pergunta é: este elemento aqui resolve este problema aqui? Não resolveu, tudo bem. Então já eliminamos esse e vamos atrás de outro. Porque quando a gente fala de ciência, a gente tem que tomar cuidado para não querer só confirmar. Às vezes a negativa da nossa hipótese é um resultado importante para a ciência. Então, vou dar mais uma vez um exemplo genérico, não é a minha área, é só um exemplo. Eu faço uma pesquisa e eu chego à conclusão que tempo de tela, isso é falso, tá? Tempo de tela não prejudica crianças, isso é falso. Estou falando que é falso para ninguém cortar, né? Depois ficar falando que eu falei isso. E aí eu faço uma pesquisa e eu comprovo isso, e a minha hipótese inicial ela não foi confirmada. Tudo bem, tudo bem. Então, para sintetizar, antes de eu pensar qual vai ser o meu objetivo, qual vai ser a minha justificativa, qual vai ser o meu método, eu dou um passo atrás e eu penso qual é o meu tema e qual é o problema dentro do meu tema que as pessoas não investigaram muito, e esse muito às vezes não investigaram muito no meu local, tá? Então, o problema de pesquisa é o que é aquilo que te deixa com uma pulga atrás da orelha dentro do campo do tema que você tem interesse. E aí cada um de você vai ter um porquê encontrar isso. Nosso próximo vídeo vai ser sobre tema de pesquisa. Para encerrar, eu gostaria de dizer que eu tenho uma consultoria acadêmica onde eu posso atuar como seu orientador particular, e também eventualmente faço cursos, né? Cursos online, cursos presenciais, cursos mais teóricos, oficinas práticas. Eu acho essas oficinas bem interessantes, que a gente sai de lá com um projeto quase pronto. E eu gostaria de que, se você tem interesse na carreira acadêmica e os vídeos aqui estão te ajudando e você precisa de uma ajuda a mais, manda uma mensagem para mim lá no meu Instagram. Eu vou colocar este vídeo no Instagram e vou colocar o meu @ na descrição, e a gente vai conversando. Obrigado e até a próxima.